Os queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias, no último livro da Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas suas coisas, que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, essa noite eu quero trazer uma palavra. Estamos reta de final de ano, e graças a Deus que Ele nos sustentou até aqui, e fez com que nós viéssemos chegar a esse momento de estarmos na casa do Senhor, firmes, constantes, presentes na presença de Deus. Quero falar nessa noite acerca desse texto que nós agora acabamos de ler, esses 2 versículos do livro de Apocalipse. Faz muito bem me reportar. Eu não quero aqui ater em detalhes desse texto, do contexto histórico, não. Mas, quando eu li essa palavra, eu me recordei muito bem que o Papa João Paulo II, quando ele esteve aqui no Brasil, ele conseguiu reunir cerca de aproximadamente 15 milhões de pessoas. Era um número bastante expressivo de gentes reunidos de todos os lugares na companhia do Papa, para vê-lo, para ser ali tocado por ele, ou receber uma palavra dele. Era um grande número de pessoas que estavam reunidas no cenário, tantos que vieram de fora, como aqueles que acompanharam através das redes sociais, os canais de comunicações. Era um número bastante grande, expressivo na quantidade de pessoas reunidas em metros quadrados. Diz a história também que tanto Nero como Napoleão Bonaparte, eles tinham sob seu dispor cerca de 1 milhão de pessoas ou de soldados à sua disposição para guerrear, para batalhar. Era um grande batalhão de gentes que se reunia em fileira à disposição de um homem só para guerrear e para ir à batalha. Só que nessa noite, amados, eu quero aqui falar acerca de uma reunião que será a maior reunião de todos os tempos, acerca de uma reunião que é a reunião do juízo final, o grande trono branco. Louvado seja o nome do Senhor. De todas as reuniões, aglomeração de pessoas, nunca se ouvirá na história da humanidade tantas pessoas reunidas. Será a reunião mais importante na expressão de quantidade numérica, e será uma reunião onde muitos estarão presentes sobre aquele local. Por que essa reunião ela será grande? Justamente porque desde aqueles que nasceram, desde Caim até o reino milenar de Cristo, todos irão comparecer ante ao tribunal de Cristo. Aqueles que nasceram e aqueles que ainda há de nascer no período milenar, todos há de comparecer nesse grande julgamento do trono branco. Louvado seja Deus. E será uma reunião que será a mais triste de toda a história da humanidade. Por que será uma reunião triste? Porque todos estarão ali para serem julgados segundo as suas obras, segundo aquilo que tem feito e segundo aquilo que deixou de fazer para o Senhor. Será uma reunião onde aglomerará muitas pessoas, e será, como a Bíblia diz, o grande dia D, aonde muitos estarão ali reunidos para esse grande julgamento. E essa reunião, amados, a Bíblia Sagrada diz que muitos estarão ali presentes. Talvez hoje, eu trazendo essa mensagem ao coração da igreja, talvez hoje alguém pode estar aqui no nosso meio, obreiros, e pode se cansar, podem ouvir a palavra do presbítero, pode cansar no seu coração, pegar a sua Bíblia, ir para casa, quem sabe sentir a igreja um pouquinho calor, ir para casa, deitar na cama, diante do ar-condicionado, ligar o ar-condicionado e relaxar. Talvez essa reunião que nós estamos aqui nessa noite, todos presentes, reunidos para adorar a Cristo, para glorificar a Ele, pelo final de mais um ano e pela entrada de um ano novo, se assim Ele nos permitir. Talvez alguém pode se cansar de algum louvor, de algum irmão que não se agrada, e pode pegar sua Bíblia e ir para casa. Mas naquela grande reunião não haverá esse tipo de coisa. Todos que estarão ali terão que permanecer. Não haverá pessoas que sairão do seu lugar e voltarão para casa, não.
todos que estarão ali irão permanecer diante do trono branco. E diante desse trono, quem estará lá? A Bíblia Sagrada diz que o próprio Cristo, aquele que rege com vara de ferro e tem um cetro sobre as suas mãos, ele estará para julgar todos. Todos. É isso bem que a gente estará lá para julgar a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e pretos. Ele estará lá para julgar a todos, membros e pastores. Ele estará lá para julgar a todos, músicos ou cantores. Todos ele irá julgar naquele grande dia. Quem é ofertante, quem não é, quem é dizimista, quem não é, quem está presente, quem não está, ele estará lá para julgar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quem mais irá comparecer ante esse tribunal no dia dessa grande reunião do juízo final? A Bíblia vai dizer que nessa reunião estará todos que são tímidos, todos aqueles que são incrédulos, todos aqueles que são abomináveis, todos aqueles que são homicidas, todos aqueles que são ladrão, todos aqueles que são avarentos, todos aqueles que amam a riqueza acima de Cristo, todos aqueles que não fazem o bem para o seu próximo. Quem estará lá, irmão Demetrios? Todos aqueles que são ignorantes, todos aqueles, amados, que são fornicáveis, todos aqueles que são beberrãos, estará diante desse tribunal. Todos aqueles que são maldizentes, diante daquilo que Deus depositou em suas mãos. Pensa que é só incrédulo, que é maldizente? Não. Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, que vivem uma vida maldizendo a vida que ele tem aqui na terra. Mas eu tenho uma coisa, um recado de Deus para deixar para nós essa noite. Se você estar aqui é porque Deus tem preservado você. Sabe quem estará lá presente nessa grande reunião? Vai ser aquelas madames, irmão Jocelyn, que quando o maltrapilho chega, que bate na campanha da sua casa, que alguém chega diante da casa de alguém que é rico e pede um pratozinho de comida. Quem sabe miserável, maltrapilho, sujo, sem que comer, sem serviço. Quem sabe alguém que está no estado de depressão, alguém que está angustiado, alguém que teve de tudo na vida, mas hoje não tem mais nada. De repente bate na porta de uma madame, bate na porta de alguém que tem uma condição financeira, e de repente essa pessoa olha para seu empregado e diz: quem está batendo na porta? O empregado vai diante da porta e olha, é um homem, todo sujo, todo maltrapilho, ele não quer roubar, não quer fazer nada, ele só está pedindo um prato de comida. E aquela mulher olha para a situação e fala: manda esse miserável embora, manda esse camarada vazar daqui, diz para ele que eu não tenho comida para ele, diz para ele que eu não tenho nada. E de repente aquela mulher despede aquele homem. E quando passa-se meia hora, ela vai na sua geladeira, no seu freezer, pega uma picanha, contra filé, assa ali na airfry e pega e dá para os seus cachorros. São esses que vão comparecer ante esse trono branco. A Bíblia diz: aquele que não nega um copo de água para os meus pequeninos, aquele que dá um copo de água, como o irmão Daniel faz todos os domingos aqui, grande galardão terá no céu, ao próprio Cristo está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. São esses, amados, que não herdarão o reino de Deus, que não terão parte no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem comparecerá nessa grande reunião do juízo final? Quem estará lá? A história vai dizer, a Bíblia também, nós olhando para a palavra do Senhor, quem estará lá? Estará Hitler, estará Mussolini, estará Nero, estará Napoleão Bonaparte, estará os grandes filósofos que já passou sobre essa terra, como Voltaire, que negou a existência de Cristo e disse que Cristo não era nada. Estará Sócrates, Platão, Aristóteles, todos estarão ali diante do grande tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, diante do grande trono branco do Senhor Jesus. Estarão ali para serem julgados segundo as suas obras. Louvado seja Deus. E nessa noite, amados, eu trago essa palavra, podia ser uma palavra de agradecimento, mas eu trago essa palavra, uma palavra de despertamento para nós que somos igreja de Cristo, para nós que somos igreja do Senhor. Por quê? Porque naquela grande reunião também muitos estarão lá, muitos que trilharam os seus passos no caminho do Senhor, mas que de repente, por intempério da vida aqui na terra, se desviaram, abandonaram a fé, largaram tudo, deixou a palavra de Deus de lado, negou a fé de cristão e hoje vive uma vida totalmente desmantelada dentro da casa de Deus. Esses estarão diante desse tribunal. Quem estará lá nessa grande reunião, o juízo final? Também vão estar lá a igreja do Senhor, os políticos corruptos da nossa geração, todos os políticos que passaram sobre a terra, aqueles que são corruptos, que cobra, que extorque
a sociedade, todos eles, que faz todos os tipos de atrocidade para oprimir o necessitado, aqueles que por detrás dos panos acabam envolvendo até mesmo a igreja do Senhor, muitos membros da casa de Deus, muitos homens de fé, eles estarão lá diante desse tribunal. Políticos que não olham segundo o que é para ser feito na sociedade, mas políticos que às vezes foram colocados pela igreja, que estarão lá representando, que às vezes se desvia do propósito de Deus. Quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor, e não tenho medo de dizer isso. Você pensa que a igreja vai parar por causa da esquerda? A igreja não vai parar por causa da esquerda, amados. Muito menos a igreja vai se santificar mais ainda por causa da direita, não. A igreja, ela tem um dono, e o dono da igreja, obreiros, pastor, é Cristo Jesus. Se até aqui a igreja permanece firme, de pé, não é a esquerda, não é a direita que vai aproximar a igreja de Cristo. Mas quantos, amados, estão na casa do Senhor, que veste a camisa de um político, que briga por uma causa terrena, e esquece de olhar para as coisas celestiais? Esses vão estar diante desse trono branco. Quantos que está até sangue nas suas vidas? Se falar de um político que ele votou, ele range o dente, ele massacra, ele briga, ele se intriga. Mas quando fala da causa de Cristo, ele vira as costas, ele leva de qualquer jeito. A obra de Deus, se der certo, deu. Esse ano, se eu estou na frente, se vai dar de fazer, eu faço. Se não vai dar de fazer, eu não vou fazer, porque Deus compreende, Deus sabe. E às vezes Deus delega para nós força, Deus delega para nós condição, Deus delega para nós sabedoria, direcionamento do Espírito Santo. E quantas vezes nós negamos? Vamos estar lá, todos os crentes desviados do caminho do Senhor, moços, velhos, todos estarão diante do tribunal de Cristo, do grande trono branco. Aqueles que cantavam no vocal, aqueles que pregavam nas esquinas, aqueles que louvavam o Senhor, estarão lá, comparecerão a esse juízo final, a esse trono branco. Jovens que foram batizados no Espírito Santo, irmãs que eram regentes de corais, obreiros que eram pregadores da casa de Deus, pastores que demonstraram sua vida fazendo a obra, vão estar lá, porque um dia aceitaram Jesus, receberam o banho do chuveiro da regeneração, viveram guiados pelo Espírito Santo, já não vivem mais segundo o que acha bem parecer para ele aqui na terra, mas de repente, amados, até o soar da trompeta, líderes, obreiros, irmãs, jovens, que viveram 15, 20, 30, 40 anos dentro da casa do Senhor. Se Jesus não veio arrebatar pela morte natural, ainda esperando o arrebatamento da igreja, mas são pessoas que no meio da trajetória, irmão Jocelyn, se desviaram dos caminhos de Deus, deixaram de adorar o Senhor de todo o coração, deixaram de viver o propósito verdadeiro de levar o Evangelho às vidas que não conhecem. Homens que não andam mais segundo o Espírito, mas que andam segundo aquilo que lhe parece bem. Mulheres que se reúnem não mais para discutir acerca de como irá bem a obra de Deus, mas que reúnem-se para falar da liderança, para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, para dizer que não gostou da cor da parede, para dizer que não gostou da mensagem do domingo, para dizer que não gostou dos louvores que foram cantados. Esses vão comparecer diante do trono branco. Não pense porque nós estamos aqui, que se de repente nós falharmos, nós caímos e não nos arrependemos, porque a Bíblia diz que só alcança a misericórdia aquele que confessa e deixa. Agora paz, igreja do Senhor. Quantos estão dentro da casa de Deus, que nunca confessaram os seus pecados, nem mesmo para Cristo, nem mesmo para o Espírito Santo? Quantos estão dentro da casa do Senhor, que feriu o coração de outro membro, através de palavras, através de ações, e nunca conseguiu liberar o perdão? Ei, há um alerta de Cristo para nós, igreja do Senhor. Naquele grande dia irá comparecer ao trono branco. Se você acha difícil liberar o perdão aqui, meu querido, essa mensagem está vindo para confrontar nós, igreja do Senhor. Nós estamos no final de ano, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Igreja de Cristo é um alerta para nós que somos servos e servos do Senhor. A Bíblia diz: aquele que está puro, purifique-se mais. Que naquele grande dia Deus irá fazer a diferenciação
dos que servem e dos que não servem. Está lá em Malaquias. Ele vai separar. Então, para você não cair no engano, para você não cair na doutrina de Jezabel, para você não cair e deixar ser enganado pelo rabo que sai, para você não deixar ser enganado pela falsidade, pela mentira, pelo pecado escondido, corre aos pés do Senhor e conserte o seu altar enquanto é tempo. Restaure a sua vida espiritual enquanto o Senhor está dando a oportunidade. Que a Bíblia diz que virá dias a qual buscaremos o Senhor e não encontraremos. Não queira ficar na remessa daqueles que serão enganados e que trilharão esse caminho. Quem estará na reunião do juízo final? Vão estar, amados, todos os casais que cometem todo tipo de atrocidade, que entram nos seus quartos, que trancam a porta e que prevaleça ali as leis dos sodomitas. Todos que traem esposa, homens que traem esposa, mulher que trai o seu esposo. E eu não estou falando aqui de um afeto físico, que muitas das vezes, quando você é viciado em pornografia, você está traindo a sua esposa. Você que é viciado em atos que não agrada a Deus, entre quatro paredes, ninguém está vendo, você está traindo o seu esposo. Quem sabe é fotos indecentes que é cheio do celular. Quem sabe é mensagens trocadas em sites que não agradam a Deus. Você está traindo, pode esconder do pastor, pode esconder da liderança, pode esconder do marido, marido pode esconder da mulher, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ninguém esconde. Ele esquadrilha a intenção do nosso coração, ele sabe, irmãos. Ele sabe quando estamos errados. Essa palavra que eu estou pregando, ela está vindo assim, descendo assim. Não pense que o obreiro aqui, ele está ensinando de pecar, de fazer algo errado, não. Mas nesses últimos dias, se Cristo não levantar pessoas para alertar a igreja sobre esse tipo de mensagem, não vai ser esse tipo de ideologia que você está vendo aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, vídeos rolando acerca de pessoas profetizando desgraça, mistério para o nosso país. Não. Cristo, ele ama a igreja. E a prova que ele ama é que o Espírito Santo de Deus, ele nos visita com uma reunião como essa, para trazer mensagem como essa, para alertar o nosso coração e para nos trazer próximo de Deus. Todos, amados, estarão lá. Naquele dia vão estar muitos obreiros vão comparecer, muitos diáconos, muitos presbíteros, muitos evangelistas, muitos pastores congregacionais, muitos pastores convencionais, muitos pregadores, muitos cantores, muitos compositores, muitos estarão lá naquele dia. Porque na igreja veste uma capa, na igreja é o crentão, é o santarrão, é a bênção de Jeová, é o óleo ungido do Senhor. Na igreja é alguém, mas lá fora, na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, é outra pessoa. Diante dos vizinhos, não fala porque é brigado, porque é intrigado, é outra pessoa. No serviço não tem respaldo no RH, porque só vai para fazer confusão, é outra pessoa. Na igreja, nunca é a favor do que é posto diante da igreja do Senhor, sempre é contra. Vai estar lá, amados. Vai estar lá a igreja do Senhor. Muitos estarão lá, louvado seja Deus. Outro ponto que eu achei interessante. E como será a reunião do juízo final? A Bíblia diz que será no ar. E quem estará lá? Todos os mortos. Versículo que nós lemos, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, o livro que é o da vida. Quem estará lá? Todos, grandes e pequenos, estarão lá diante do trono branco para serem julgados segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Pense só, igreja. De repente, é uma coisa lógica. Nós estamos aqui na casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus delegará essa bênção para Jesus, para ele ser o justo juiz e estará lá no trono julgando. E a Bíblia diz que com ele estará a igreja do Senhor. Olha só, o privilégio daqueles que vão ser arrebatados com a igreja de Cristo. Está lá mais ele, julgando. E a Bíblia diz que vai ser um grande dia, como o irmão Robson diz, lá que Pedro fala, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não vai ter espaço de tempo. Só vai cessar quando o último for julgado.
Esse negócio que muitos aí dizem agora que vai abrir o telão, isso é ilusão. O céu não vai ter isso, porque Jesus já sabe através dos livros que serão abertos. Agora imagine só, você, eu que tenho meu filho lá, vou ter daqui mais alguns anos, não sei, filhos mais ainda, talvez mulher, né? Um filho é mulher, mas imagine você, crente, imagine você, servo de Deus, que tanto prega para o seu filho, que tanto alerta ele sobre o inferno, que tanto anuncia o evangelho, de repente ele nega todas as mensagens que você prega, de repente ele está na igreja, você está em casa, não dorme porque não chega no horário, sai de casa e vai para qualquer lugar, quem sabe para uma balada, quem sabe com meio dos amigos, quem sabe entra dentro de um carro, namoradinho, e vai fazer todo tipo de atrocidade, e a mãe fica em casa, o pai fica em casa, pastor, tomando remédio depressivo, preocupado, tomando maracujinho, tomando suco de maracujá, e de repente o filho chega, e o pai pergunta, amanhã 2 horas da manhã, mais de meia-noite, onde é que tu estava? Não, eu estava num grupo de reunião dos jovens lá da igreja, mas de repente estava num motel da vida, mas de repente estava usando drogas. Imagine só, nós que somos pais, é um alerta para nós, subir para o arrebatamento da igreja, e nossos filhos não conseguirem subir, estaremos lá do lado de Cristo, estaremos julgando nossos próprios filhos. Imagine só, isso que eu estou falando não é heresia, é Bíblia. Vamos tomar cuidado e vamos rever o que realmente está faltando para nós direcionar a nossa casa rumo à Canaã celestial. Vamos ver, porque esse é o nosso primeiro ministério. Se nós não conseguir direcionar nosso lar, dificilmente vamos conseguir direcionar um rebanho desse tamanho. Cuida de casa, depois cuida da obra do Senhor. Para me encerrar, porque o tempo já foi, a Bíblia vai dizer que alguns livros serão abertos. Dentre esses livros, eu anotei aqui alguns livros, olhando para algumas referências bíblicas. Eu não vou trazer aqui, mas vou só falar alguns livros que serão abertos naquele grande dia. O primeiro livro será o livro da consciência. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 15. Capítulo 9, verso 1. Você tiver curiosidade depois de ler, fique à vontade. Segundo livro que será aberto será o livro da natureza. Está lá em Jó capítulo 12, verso 7 ao 9. Terceiro livro que será aberto será o livro da lei. Está em Romanos capítulo 2, verso 12, e Romanos 3, 20. Quarto livro que será aberto será o livro do Evangelho. Romanos capítulo 2, verso 16, João 12, 48. Quinto livro, o livro das nossas memórias. A referência que a Bíblia dá é lá de Lázaro, né? Que está lá em Lucas capítulo 16, verso 25. Outro livro que será aberto será o livro dos Atos dos Homens. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Marcos capítulo 12, verso 26. E Malaquias capítulo 13, verso 16. E o último livro que será aberto no céu será o livro da vida, que está em Apocalipse 12, 20, 12, e está lá em Salmo 69, 28. E a finalidade desse livro ser aberto, qual é? É para provar para os céticos, para aqueles que estarão lá, aqueles que operaram milagres em nome de Cristo, aqueles que fizeram maravilhas em nome do Senhor, aqueles que expulsaram o demônio, aqueles que pregaram o Evangelho, aqueles que viveram a vida pautada sobre a palavra, mas que desviaram do caminho do Senhor. Esse livro será aberto para provar para os céticos que o nome deles não estará lá. Será o livro da vida. Que essa palavra, irmãos, fique no nosso coração. E leve ela, não como uma afronta, mas leve ela como uma advertência do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui hoje, mas nós não estamos isentos de passar por nenhum tipo de provação, por nenhum tipo de problema. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho por causa de uma prova? Quantos homens de Deus? O que leva alguém que está na frente de uma igreja 30, 40 anos de repente se matar por causa de uma circunstância? Tomamos cuidado e vivemos baseado na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja e fica conosco todos os dias até o arrebatamento da igreja. Amém.